Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Eu recebo o vereador Renato Zuccolotto. Tudo bem? Bom dia, Serginho. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara. É um prazer renovado, mais uma vez, estar aqui para prestar contas do meu mandato, que afinal de contas foi outorgado pelo povo de Ribeirão Preto, e a ele eu devo satisfação. É isso aí, o programa chama Transparência, vamos abordar tudo? Completamente. Aqui a gente não tem nada a esconder. Tá, vamos falar sobre o número de vereadores, que os senhores acabaram de resolver isso, né? Boa, mas já começa na canela. Já começa na canela. Já começa dando na medalhinha. É isso aí, vamos lá. Tá. Serginho, eu acredito que a Câmara, a 17ª legislatura, tenha recebido um passivo muito ruim das anteriores legislaturas. E eu digo um passivo muito ruim, não só por conta do que aconteceu em Ribeirão Preto, mas também por conta do que acontece em todo o Brasil. Claro. A classe política como um todo, ela está muito desacreditada. Basta que você entre no Facebook, nas redes sociais, e você vai ver essa intolerância, né, exalando nas redes sociais, onde as pessoas ofendem os políticos, ofendem os vereadores e colocam todos na vala comum. Ou seja, a partir do momento que eu falo que todo jornalista é desonesto, eu te ofendo. Claro. Né? Porque você termina generalizando essa classe, que existem bons profissionais, maus profissionais, sim, como em toda a categoria. Claro. Médicos, engenheiros, dentistas, então existem bons e maus profissionais. Mas a 17ª legislatura, ela herda esse passivo, principalmente em decorrência dos recentes acontecimentos havidos em nossa cidade, que agora está completando 3 anos, que é a Operação Sevandija. Certo. Então, o povo está intolerante. Eu acredito e tenho essa convicção de que mais vereadores representam efetivamente uma maior representatividade da população da cidade. Certo. A Câmara teve maturidade para discutir isso no plenário, mas eu acredito que a sociedade ainda não tenha essa maturidade. Se você for falar hoje com a população, quantos vereadores você acha que são necessários para Ribeirão? 9 bastam, 5 basta. Eu acho que precisava fechar aquela porcaria. Quer dizer, então, você vê o nível de intolerância do munícipe, do cidadão de Ribeirão Preto. Em razão disso, eu acredito que nós precisamos melhorar a nossa atividade legislativa, melhorar a qualidade do legislativo, melhorar a nossa percepção junto à comunidade. E quem dera um dia, Serginho, a população vem à Câmara dizer, olha, a gente quer que melhore a nossa representação, nós queremos mais vereadores. Certo. Então, isso passa necessariamente por um trabalho de qualidade de todos os vereadores. Então, essa 17ª legislatura, ela tem feito a diferença. Ontem, por exemplo, nós recebemos de alguns munícipes 2 elogios na ouvidoria. Nós criamos a ouvidoria para receber reclamações e começamos a receber elogios. Ontem, as contas do vereador Igor Oliveira, que foi presidente, o último presidente antes do Lincoln, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado sem nenhum apontamento. Olha aí. Nenhum apontamento. Quer dizer, isso, me parece que há 30 anos não acontece no Legislativo. As contas eram aprovadas, mas eram feitas uma série de apontamentos em relação a essas contas. Certo. O Ministério Público reconhece hoje, através do ENCLA, a Câmara como nota 5 em transparência. Então, Serginho, eu falo assim, esse trabalho cabe a nós, vereadores, fazermos para mostrar à população que está mudando o perfil dos vereadores, nós estamos trabalhando para efetivamente construir uma cidade melhor, e a partir daí a população vai falar, não, eu me sinto representado. Porque isso é uma crise de representação, não tenha dúvida. Claro. A população não se sente representada na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa. Então, ela faz esse protesto e generaliza. Nenhum presta. Então, eu acredito que a redução ou a manutenção do número de vereadores em 22, dentro dessa perspectiva, foi boa para o próprio Poder Legislativo. Ou seja, o Poder Legislativo corta na própria carne para que possa mostrar um trabalho de qualidade e, a partir daí, num futuro mais próximo, sim, a população vira e fala, não, eu realmente quero me sentir representado, eu quero 29, 30, 35 vereadores, porque vocês efetivamente estão prestando um serviço de qualidade. Agora, o senhor falou dessa legislatura, a gente, servidor aqui, a gente percebe que há um maior debate sobre todas as coisas.
Não chegam projetos aqui já são aprovados de prima. Às vezes há 2, 3 sessões em que vocês calorosamente debatem aí, vão contra o prefeito, ele tem que refazer. Serginho, isso é bom, não é? Eu acho que isso é a democracia. A gente tem que entender que o processo legislativo é um processo, um pouco demorado. Então, o projeto é protocolado na Câmara, nós temos aí 45 dias para debater, para discutir, para apresentar propostas, e cada vereador trabalha de uma determinada maneira. Sim, claro. Então, às vezes, o projeto chega na CCJ, em que ele é pautado, e aí o vereador vai tomar pé da situação do projeto, vai estudar, e aí essas discussões ficam mais acaloradas. Sim. Como, por exemplo, entrou um projeto e foi pedido urgência. Mas vocês estão atropelando o procedimento. Não, a urgência é um procedimento permitido, né, no regimento interno da Câmara, e para aqueles projetos que há um interesse maior, nós podemos... Então, essas discussões todas, elas são saudáveis, elas são democráticas, faz parte desse processo democrático. Eu tenho percebido que, ainda que essas discussões tenham aumentado, a gente não vê, né, a gente às vezes vê na Câmara dos Deputados acalorados discursos, debates. Aqui na Câmara de Ribeirão, aí as pessoas falam, mas Ribeirão não tem essas coisas, né? Nós temos que ver que a competência legislativa do vereador, ela é muito menor do que a competência legislativa de um deputado federal, que pode legislar sobre todos os assuntos. Certo. Né? Então, mas o debate ele fica diminuído. Fica diminuído porque também fica diminuída a competência do vereador para legislar sobre todos os assuntos. Então, a nossa esfera, né, de competência é muito diminuta. Por isso que os debates são um pouco também mais reduzidos. Eu me lembro que o senhor fez deu uma aula aí sobre lei, justiça, alguma coisa nesse sentido, com relação a refis. O senhor até votou a favor, tal, mas buscou da prefeitura uma coisa mais efetiva. Eu queria que o senhor explicasse mais sobre isso. Eu falo o seguinte, Sérgio, a gente como Ribeirão, a União Federal, ela é um reflexo da junção dos municípios. Certo. Né? E o que eu tenho percebido é que a Constituição de 88, ela elevou o município a um ente da federação. Então, são entes da federação, os estados federados. Só que uma confederação, uma federação propriamente dita, a gente tem o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, todos os estados membros têm competências para legislar sobre as mais diversas matérias. Certo. Tanto é que lá nos Estados Unidos, você tem pena de morte em alguns estados e outros não. Certo. Quer dizer, a pena que é tal, que mexe com a vida do cidadão, né, que é o bem mais precioso que a Constituição pode garantir, lá os estados membros têm competência para legislar. Certo. Aqui no Brasil, a Constituição de 88, nós tivemos uma Constituição pós um período de regime militar. Certo. Então, todas as pessoas que quiseram deixar uma marca na Constituição, foi uma marca garantidora de direitos. Então, a Constituição de 88, ela amplia o leque de direitos do cidadão, até em razão da gente estar saindo da distensão do regime mais duro, de um regime militar. Certo. Então, eu vou criar direitos. Então, eles foram enfiando na Constituição, e a gente vê isso, Serginho, agora, na reforma da Previdência. Porque lá em 88, e se a gente for ver, de 88 até hoje, nós temos uma geração. Quer dizer, 31 anos se passaram da criação desses direitos. Certo. E aí abriram muito guarda-chuva, e agora não cabe todo mundo dentro do guarda-chuva. Ou seja, ou a gente tem que aumentar o guarda-chuva, ou temos que diminuir o número de pessoas que está debaixo desse guarda-chuva. E isso daí reflete necessariamente no município, porque a União arrecada, né, uma pletora de impostos, de contribuições. Isso não é repassado para os estados e municípios, que ficam com o chapéu na mão, com o pires na mão, mendigando, né, repasses para a gente poder tomar conta da zeladoria da cidade. Certo. Ribeirão Preto hoje, com um orçamento de 3 bilhões e 300 milhões de reais, não dá conta, né, sequer de fazer uma boa zeladoria na cidade. Então, o que a gente percebe é que a gente precisa criar mecanismos, né, sem que se aumente impostos,
Você vê, essa 17ª legislatura, o prefeito já mandou 2 vezes a planta genérica para cá. Sim. E ela não foi aprovada. Então, quando a gente fala em refis, não adianta só você criar esses mecanismos de isenção de juros e multa, porque você termina prejudicando o bom pagador. Sim, aquele que começou a pagar direitinho. Exatamente, fala, quer dizer, então... aí você fala assim, não, eu não vou pagar, porque a cada 1 ano e meio, a cada 2 anos, vai vir um refis, né? Certo. Então, o que nós precisamos criar é uma justiça tributária na cidade, fazer um setor de conciliação tributária. E eu vejo isso, Serginho, porque a gente tem essa perspectiva no fórum, que aquela pessoa, o pequeno pagador, aquele que deve pouco, é a pessoa que quer pagar, que vai na conciliação, claro, que faz um carnezinho e fala, olha, eu posso pagar R$15 por mês. Mas paga. Tá? Mas honra. E a gente vê que tem grandes devedores que esses contratam os melhores escritórios de advogados tributaristas de Ribeirão, que enrolam, que não pagam. Então a gente precisa criar mecanismos para fazer justiça a esse pequeno inadimplente que, pela situação que está o país, não conseguiu, por determinado tipo de problema, pagar aquela conta do IPTU, do ISS. Então criar esses mecanismos para a gente ter permanentemente uma política de recuperação fiscal para o município, até porque agora essa dívida ativa ela foi cedida ou foi passada por IPM e agora a gente precisa criar mecanismos mais efetivos para recuperar essa dívida ativa. Legal. Que nota o senhor daria para o governo Nogueira? Serginho, eu tenho uma amizade de há muito tempo com o prefeito Eduardo Nogueira, a quem eu chamo de Júnior, em razão de uma convivência de pequeno, né, de dentro da casa dele, ele frequentava a minha casa. E eu já conheço a personalidade do prefeito. Ele é muito trabalhador, é uma pessoa que realmente tem excelentes propósitos para Ribeirão. No começo da gestão, isso eu posso falar com bastante conhecimento de causa, houve um ruído, eu não vou nem dizer ruído na comunicação, porque não havia comunicação. Então, certo, só há ruído onde há comunicação. Não havia. E me parece que, no começo, essa falta de comunicação foi com todo mundo, com os servidores, né? Eu acredito que ele podia ter feito tudo que ele fez, Serginho, com um pouco mais de diálogo, né? Entendi. Nós temos problema no sindicato dos servidores também, que ele fala, mas não vou conversar com o sindicato. Lamentavelmente, o sindicato, né, representa os servidores, né? E se a diretoria que aí está, que era encabeçada, né, por um presidente que efetivamente confessou que era uma pessoa que causou mal aos servidores, ele podia ter estabelecido um diálogo direto com os servidores, né? Porque, como eu digo, primeiros 6 meses de governo, ele perdeu a grande chance de parar a cidade e falar, olha, nós precisamos parar, e se efetivamente ele precisasse aumentar a IPTU, a cidade entenderia naquele momento a necessidade de alavancar recursos para reconstruir a cidade. Certo. Ele optou por não fazer isso, né? Suspendeu o pagamento de alguns contratos, renegociou esses contratos, e hoje a cidade apresenta um superávit primário da ordem de 180 a 200 milhões de reais, né? Esse superávit, se nós aplicarmos o dinheiro do IPM, vira um déficit primário de 180 milhões. Então, ele tá tentando fazer alguma coisa. A Câmara votou um projeto antipático, Serginho. Eu sou servidor público. É um projeto antipático, né, ao servidor público, mas a minha mãe é aposentada da prefeitura. Pô, Renato, mais 14%. Falei, mãe, perca o dedo para não perder a mão. Essa proposta que vem sendo feita pelo Executivo, né, ela tenta viabilizar mecanismos para poder continuar pagando o salário. Isso daí, Serginho, eu tenho absoluta certeza que não é bravata do prefeito, né, não é ameaça do prefeito. A situação da prefeitura é difícil. É difícil pela própria conjuntura atual do país, que não experimenta, nos últimos 6 anos, um crescimento. Se o Brasil estivesse crescendo 6%, 8%, isso daí estava tudo resolvido, né? Mas isso reflete a situação pelo qual o país passa. A realidade é que a prefeitura não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, agora, mas ontem nós aprovamos um empréstimo de 75 milhões. Quiçá a gente possa agradecer por estar podendo contrair empréstimos, porque na última legislatura a prefeitura não podia nem contrair empréstimo,
porque não tinha certidão negativa de débito, porque não pagava FPM, não recebia repasse de FPM, né? Então, hoje, nós temos a Prefeitura de Ribeirão Preto como uma das 28% das prefeituras do Brasil tem capacidade para contrair empréstimo. E Ribeirão é uma delas. Então, se nós temos essa possibilidade, e é um empréstimo planejado, ninguém está aqui pegando dinheiro para jogar para cima, é um empréstimo para construir escolas, para reformar os museus. Você veja os prédios históricos de Ribeirão, Serginho. Tem muita coisa para fazer em Ribeirão ainda. Vai cair o Museu do Café, e aí amanhã ou depois as pessoas vão responsabilizar quem? Não adianta. Você pega o Museu Nacional do Rio. De quem que é a culpa? Serginho, agora não adianta você atribuir culpa a ninguém. Se era do reitor da Universidade Federal, se era do presidente da República, se era do governador. O importante é que nós perdemos um acervo histórico de quase 500 anos. Depois se a gente considerar, pegar fogo não adianta mais. Né? Aí você vai falar o quê? Então, eu acho que nós, e a Câmara tem dado esse grito. Lamentavelmente, como eu te falei, o que nós podemos fazer? A competência do Legislativo, eu não posso criar, Serginho, uma lei que aumente despesa do Executivo em R$1. O vereador não pode fazer isso. Então você fala, não, mas eu vou fazer um projeto de lei que eu vou reformar o museu. Não pode. Não pode. Eu vou fazer um projeto de lei. Não pode. Aliás, nós vamos entrar daqui a pouco em período eleitoral e a gente vai cansar de ouvir pessoas fazendo promessas. Exato. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não vai fazer. Eleitor, ele não vai fazer. E a gente entra no Facebook, nas redes sociais, Serginho, e a gente vê a gente sendo malhado, né? Porque não sei o que lá. A cidade está andando, está melhorando. Basta você sair hoje, né? E você... Agora, aquelas pessoas que falam mal, né? Não, por mais que você faça, Sérgio, por mais que você faça, elas vão continuar falando mal. Principalmente no ano pré-eleitoral, em que as campanhas já estão na rua, a verdade é essa, né? E agora as pessoas levantam bandeiras aí, né? Aonde estavam essas pessoas quando Ribeirão foi pilhada, quando Ribeirão foi saqueada? Quer dizer, por que essas pessoas não tinham essa preocupação e essa responsabilidade que tem de fiscalizar o trabalho dos vereadores, né? Nas gestões passadas? Então agora é fácil ficar gravando vídeo, soltando nas redes sociais. Porque podia ter feito isso, podia ter feito um monte de coisa, Serginho. A verdade é que nós estamos fazendo aquilo que é possível fazer. Então, que nota que eu daria ao prefeito? A média 7, daria um 8 para ele, né? Eu acho que a gente pode avançar ainda em muitas situações. 28,35. Os servidores até hoje me pegam. Porque 28,35? Eu falava. Eu presidi uma CI aqui e eu falei: quem quiser aderir, que adira. É uma faculdade que o servidor tem. Certo. Ele não está impondo. Quem não quiser aderir, continua no processo. Aliás, como o sindicato sugeriu. Vamos continuar a briga, não sei o que lá. Quem aderiu, Serginho, recebeu mais, está recebendo as parcelas absolutamente em dia. Foi uma promessa que o prefeito fez e cumpriu. Agora os servidores... mas eu fui prejudicado. Aonde que você foi prejudicado? Uma escolha, né? Ele repactou a dívida. Quem foi para o judiciário certamente está sofrendo, porque não expediu precatório, não expediu RPV, está lá brigando no judiciário ainda, que eu sei como é que é o judiciário, tem 60 mil processos na vara da Fazenda Pública. Então eu pergunto ao servidor: aonde que você foi prejudicado? Você não foi prejudicado. Foi uma repactuação que você se aceitou, recebeu em dias parcelas e ele está honrando com aquilo que ele falou que ele ia fazer. Vamos dar um pulinho para Brasília agora, porque a gente... agora... O país polarizou de uma tal forma que tudo que o presidente agora faz é motivo de chacota ou de elogio, dependendo do lado. Como é que o senhor está vendo esse momento político do país? Serginho, eu vejo assim, com muita serenidade. Né? Aliás, serenidade é o que falta a todo mundo hoje, principalmente ao presidente da República. Né? Eu entendo que o Bolsonaro, ele foi eleito presidente e em condições normais de temperatura e pressão, ele jamais seria presidente do Brasil. Sim. Né? Quer dizer, a conjuntura política do momento levou o Bolsonaro a ser presidente do Brasil. Certo. Talvez o maior culpado disso tenha sido o PT, né? Que fomentou na população esse desejo de mudança e de uma mudança radical. Eu apoiei o presidente Bolsonaro. Aliás, eu fui o único vereador de Ribeirão que fui apoiador de primeira hora do presidente Bolsonaro,
né? Acredito que pela sua impetuosidade que a gente viva esse momento de instabilidade política. Certo. Porque eu tenho conversado com alguns deputados, a semana passada eu tive com vários deputados, tanto de situação quanto de oposição. Você vê que os ministros não estão falando nada, Serginho. Os ministros arregaçaram a manga e estão trabalhando. Ah, mas o Brasil vai crescer 2%, 0,2%. Serginho, ninguém sai da situação que o Brasil estava e apresenta um crescimento de 6% ao ano. Claro. Isso é impossível. Né? Nós tivemos um PIB negativo por 3 períodos no Brasil, depois tivemos um PIBinho. Né? Então, agora é preciso que a gente... Da mesma maneira como o Ribeirão não tem dinheiro para investir, a União Federal não tem dinheiro para investir. Só tem uma diferença. A União Federal pode emitir moeda. Então, se o prefeito Duarte Nogueira tivesse uma casa da moeda, não, seria faltou mais fácil, dinheiro, né? vamos fazer dinheiro. Né? Isso o Brasil pode fazer. Só que ele pode fazer, emitir moeda, e emite moeda, a inflação sobe. Quer dizer, é muito difícil. É como um doente que está na fase terminal, você tem que administrar o remédio na dose certa. Porque se você der muito remédio, muito antibiótico, você estraga o fígado. Se você tirar o remédio, você estraga o pulmão. Então, a economia funciona assim. Eu tenho conversado com alguns economistas, Ribeirão Preto, falei nas últimas semanas, eu conversei bastante com o professor Alberto Matias, com o Nelson Augusto Rocha, que são referências em economia em Ribeirão Preto, com o Marcos Fava. Então, são referências que nós temos na nossa cidade e que eu os ouço. Né? E a gente vê que a economia está experimentando uma melhora. O que a gente precisa fazer, tem uma fita, né, que eles publicam aí nas publicidades e tal, precisa pôr essa fita na boca do Bolsonaro. Porque ele fala bobagem, a bolsa cai. Pois é. Ele fala... E o mundo está de tal forma globalizada, Serginho, que o presidente da China fala uma bobagem lá, o dólar cai aqui. Aí os Estados Unidos fala lá, cai aqui. Tempos difíceis. Aí, sim, quer dizer, agora tem Boris Johnson na Inglaterra, tem Macron na França, quer dizer, tem o senhor Míssil lá na Coreia. Então, você veja, o mundo ficou globalizado e não é só as bobagens do nosso presidente que ele fala aqui. Então, o outro fala do outro lado do mundo, reflete na bolsa aqui do Brasil. Então, eu acredito que o Bolsonaro tenha sido eleito para fazer aquilo que efetivamente ele está fazendo, as propostas eleitorais que ele falou, olha, eu vou fazer isso. Ele foi eleito com uma plataforma de direita, certo, conservadora. Não dá para querer outra coisa agora. E ele está fazendo aquilo que ele se propôs a fazer. Então, eu recriminaria ele, se é que eu posso dizer essa palavra, se ele ficar um pouquinho mais quietinho, né, um pouquinho mais em silêncio, eu acho que as coisas tendem a andar melhor. E acho que errou. Eu acho não, Serginho, eu vou te falar que eu tenho certeza que ele errou ao indicar o filho dele para a embaixada norte-americana. É da confiança dele, levanta uma bandeira de direita, conservadora, tudo isso. Serginho, ó, eu acho que o político ele tem que respeitar uma lei que não está em nenhum lugar, que é a ética. Entendeu? Porque se você falar, moralidade está na Constituição, sim, o princípio da moralidade está lá. Então, eu acho que ao nomear o filho para embaixador do Brasil nos Estados Unidos, eu acho que ele erra muito. Houve um erro aí, né? E 2 erros. Primeiro, do Eduardo Bolsonaro, que frustra a expectativa do seu eleitor, e isso é importante, Serginho. Isso é importante. O político precisa honrar a sua palavra e as suas posturas. Né? Eu tive algumas promessas que eu fiz em campanha, e uma delas foi não aumentar o número de vereador. Eu cumpro. Porque se a pessoa não honrar a sua palavra, a sua assinatura, ele vai honrar o quê? Então, o Eduardo Bolsonaro foi eleito com um número muito alto de votos. Né? Ele representa, inclusive em Ribeirão Preto, ele representa um segmento elevadíssimo de eleitores do estado de São Paulo, e agora ele frustra essa expectativa dos eleitores dele, dizendo o seguinte, olha, eu vou renunciar para poder assumir a embaixada. Pior a emenda que o Soneta. Apresentaram uma proposta de emenda constitucional absolutamente casuística para dizer o seguinte, a pessoa para assumir a embaixada não precisa renunciar ao cargo de deputado. Aí eu acho que fica muito pior para a imagem do político, né? Porque você emendar a Constituição Federal
que é uma Constituição Federal rígida, né? Para atender uma situação especial, aí fica pior a emenda do que o senhor. Então, eu vejo que o Brasil está melhorando, como a nossa cidade, mas algumas condutas do nosso presidente, eu acho que ele podia ficar um pouquinho mais silente, um pouquinho mais calado, que eu acho que o caminho que ele está seguindo é aquele caminho que ele prometeu na campanha, é o que ele falou que ele ia fazer, ele está fazendo, uma agenda conservadora, né, nos costumes, uma agenda de direita, mas, sabe, silver tape na boca, ele faria um melhor governo. Agora nós já demos nota aí para o Nogueira, para o Bolsonaro. Que nota o Renato munícipe daria para o Renato vereador? Sérgio, é muito duro falar da gente mesmo, né? É muito complicado, mas eu tenho um senso crítico. Eu tenho um senso crítico, é muito acentuado. Eu me cobro muito, Serginho. E eu gostaria de, evidentemente, estar fazendo mais para a cidade de Ribeirão Preto. As pessoas falam, o vereador não trabalha. Eu tenho recebido uma série de críticas, né, principalmente de servidores, dizendo, ele tem 2 trabalhos. Eu queria dizer que eu tenho um trabalho para o qual eu fui concursado há 34 anos. Né? Então, eu estou por mérito. E na Câmara eu estou pela vontade do povo de Ribeirão Preto. Claro. Então, eu não estou de favor. São 2 situações. Eu não estou de favor em nenhum lugar. E eu só acumulo os 2 cargos porque a Constituição Federal me permite. Eu não estou fazendo nada que seja errado. E, além de eu acumular, Sérgio, eu acordo às 5 horas da manhã. Eu acordo às 5 horas da manhã para dar conta de fazer um bom trabalho. Ninguém vê que às 6 horas da manhã eu estou lá no Marinsec, às 6 horas eu estou lá na Zona Leste, às 6 horas eu estou lá no Jardim Recreio. Dá para dar uma olhada no seu Facebook, né, nos seus vídeos. Que eu estou andando, né? E aí as pessoas falam, mas hoje os vereadores publicam no Facebook. Tem um princípio da administração pública, está lá no artigo 37 da Constituição, que é o princípio da publicidade. Claro. Ou seja, eu dou publicidade ao meu trabalho aonde? Nas redes sociais. Claro. Então, eu não me queria. Eu penso que quando eu entrei na Câmara, nós fizemos um ajuntado de pessoas com bom propósito. Né? Nós nunca tínhamos convivido junto. A gente traz para a Câmara uma série de preconceitos que a gente ouve falar, porque fulano é isso, ciclano é aquilo, e a gente vai se conhecendo ao longo do mandato. Então você acompanhou os primeiros dias do mandato da 17ª legislatura, a gente saía se agredindo no corredor, né? Eu tive sérios problemas com alguns vereadores aqui, posso dizer hoje, que é o vereador Isaac Antunes, com o qual eu me dou muitíssimo bem, que no começo a gente, até achar o timing da convivência, né? Porque eu trago algumas coisas de fora, ele traz, e aí a gente está imbuído de um excelente propósito, e a gente começa a se estranhar, e até achar o timing dessa legislatura, Serginho, eu acho que foi até o final do ano passado. Então, esse ano de 2019, a gente convive muito bem já na Câmara, a gente respeita as diferenças. Eu tenho meu eleitor, né? O outro vereador tem um tipo de eleitor, eu não invado a área dele, ele não invade a minha área, né? Nós temos características muito distintas no nosso eleitorado. Claro. Eu aprendi muito no começo, eu apanhei muito para aprender. A gente chega aqui cheio de vontade, cheio de sonho, de razão, de sonho, de querer mudar a cidade, e a gente vai tendo, né, a cada dia um baque novo, e a gente vai ficando um pouco angustiado por querer fazer mais e não conseguir. É aquilo que eu te falei, a competência do vereador, ela é muito limitada, né? E aí a gente tem um pouco de essa crise de ansiedade, de angústia de querer fazer e não conseguir. Aí eu aprendi que nós temos que fazer aquilo que a gente pode mudar, a gente muda. O que a gente não pode mudar, nós não vamos tentar mudar, porque você vai ficar dando burro em ponta de faca. Então, eu aprendi muito nessa legislatura. Eu defendo uma reeleição para vereador no legislativo, justamente por isso, Serginho. Eu acho que eu apanhei demais nesses primeiros 4 anos, eu aprendi demais, e eu tenho muita maturidade hoje para enfrentar uma nova legislatura. Então, se o munícipe, se o cidadão, o eleitor de Ribeirão entender que eu fiz um bom trabalho e que eu mereço uma segunda chance para ir exercer
a minha cadeira com plenitude, eu pretendo me candidatar à reeleição e, se Deus quiser, e se o eleitor assim desejar, eu me reelejo para fazer a minha última legislatura frente à Câmara. O senhor acha que é só 2? Na minha concepção, são só 2. Até porque, Serginho, você permite uma renovação nas lideranças. Certo. Se você tem... às vezes o vereador é muito bom. Poxa, o vereador é muito bom, vai ficar 50 anos na Câmara. Se ele não fez em 8 anos, Serginho, ele não vai fazer em 12. Entendi. Agora, o cara é muito bom, vou reelegê-lo. 8 anos. Mas o cara, a gente não podia desperdiçar esse conhecimento que ele tem. Ótimo, vai a prefeito, vai deputado estadual, deputado federal, senador, secretário, presidente da República. Né? Quer dizer, eu acho que essa experiência que você acumula ao longo da vida pública, ela não pode ser desperdiçada. Mas ele vai ficar 2 anos na Câmara e aí acabou? Não. Né? Eu tenho pretensões, né, no futuro. Claro. Mas na Câmara Municipal são 4 anos como vereador e uma reeleição mais 4 anos. Foi excelente. Vai a prefeito. Foi muito bom. Governador do estado. Imagina, Renato Zuccoloto, governador do estado de São Paulo. Só não está lançando sua candidatura aqui não, né? Você já imaginou? Que coisa boa. Bom, vamos fazer o seguinte. Nós temos aí 2 minutos. Agora o senhor fala diretamente para o munícipe. Não só o seu eleitor, mas todos aqueles que estão acompanhando o seu trabalho. Eu queria me dirigir diretamente a você, até olhando nos olhos, me penitenciando por alguns erros, e é natural que a gente cometa erro, e ao curso desses 2 anos e meio de legislatura, eu entendo que eu tenha cometido erros, me penitencio por eles. Na verdade, erros acontecem, o ser humano erra, né? Mas o erro, ele não pode ser de má fé, né? E se errei, eu sempre procurei corrigir. Eu estudo muitos projetos e isso me angustia, né? Porque por mais que eu estude os projetos, eu nunca me sinto completamente apto a ir a plenário. Quer dizer, que a gente sempre pode estudar um pouco mais, a gente sempre pode conhecer um pouco mais, mas eu digo que o meu propósito, eu sou nascido, criado, filho, né, neto e bisneto de pessoas que nasceram em Ribeirão Preto, que foram criadas, que fizeram história aqui em Ribeirão Preto, e eu quero deixar um legado para os meus netos. Eu tenho filhos grandes, certamente eles já vão experimentar uma mudança na cidade, mas não como os meus netos. Que eu quero deixar esse legado para a cidade de Ribeirão Preto. Uma cidade melhor para se viver, uma cidade em que haja melhores condições de saúde, de educação, em que haja mais oportunidade para o munícipe. O que eu acho que o político deve fazer é proporcionar oportunidades para as pessoas crescerem, com mais justiça social, com mais saúde, com mais educação, com mais oportunidades para poder se colocar no mercado de trabalho. Legal, quero agradecer o seu tempo aqui com a gente. O tempo já é escasso, mas você dedicou aqui o pessoal fala assim, mas é meia hora, 40 minutos na televisão, Sérgio. É bastante. É muito pouco, eu queria ficar falando aqui, né? Mas é bastante. Eu queria ficar aqui. Não, eu queria falar que era bastante. Eu acho que é muito pouco. Eu ficaria aqui batendo um papo, até para prestar contas para a população. Eu acho que a obrigação do político é essa. Legal. Transparência não é nome do programa. Transparência é obrigação do político, obrigação do homem público, prestar conta do seu trabalho à população de Ribeirão Preto. Legal, valeu. Um abraço. Você que ficou com a gente até agora, continue aí. Tem mais para você. Tchau, tchau.